A gente começa então a falar sobre variáveis que a gente vai utilizar nos nossos programas em Python com alguns tipos que a gente vai colocar. Existem dois tipos principais, que são os tipos numéricos, tá? Que a gente usa mais comumente, que são o tipo inteiro e o tipo float. Tá? Então, o tipo inteiro representa aquelas variáveis que você não tem quebrados, por assim dizer, tá? Em que você simplesmente vai usar um valor inteiro para essa variável. Então, por exemplo, x igual a 7. Tá? Ou a gente pode colocar número de filhos, tá? N filhos, né? Que eu vou abreviar essa variável, N filho, né? Filhos nessa variável, vou colocar 7, tá? Essa é uma variável do tipo inteiro, tá? A gente pode também variáveis onde a gente tem decimais, que a gente tem um ponto, que a gente tem o que a gente chama de ponto flutuante, tá? Que são, por exemplo, a gente pode criar uma variável do tipo salário, tá? Essa variável aí, ela vai receber, por exemplo, 400, 650 ponto, tá? A gente usa o ponto, no caso, no Python, para a gente designar a casa decimal, tá? 23 centavos, tá? A gente tem, então, esses dois tipos numéricos, são os tipos numéricos mais simples de serem tratados, tá? A gente também pode usar variáveis do tipo string, tá? Então, por exemplo, eu posso criar uma variável do tipo nome, tá? Nome, tá? Essa variável do tipo nome, ou posso usar aspas simples ou aspas duplas. Então, tudo que eu colocar entre aspas simples e aspas duplas vai ser essa variável em si, tá? Então, por exemplo, nessa variável que eu chamei de nome, eu vou colocar, por exemplo, José, né? Nome fictício, Valdemar, tá? Valdemar, tá? Então, a gente vai ter essa variável do tipo nome, tá? Então, a gente pode usar esses três tipos, que são os tipos mais simples aí. Por último, a gente pode criar uma variável do tipo booleana, tá? Variáveis do tipo booleana, elas aceitam somente dois tipos, tá? Que é verdadeiro ou falso. Em inglês, true e false, tá? Então, sempre começando com letra maiúscula, né? Então, vou colocar uma variável chamada condição, que vai ser útil, vai ser muito útil quando a gente for trabalhar com estruturas condicionais, tá? Então, vou chamar uma variável de condição aqui, onde eu vou designar ela um valor true. Sempre quando a gente vai designar uma variável, a gente coloca um sinal de igual só, tá? Então, a gente já viu aqui que a gente tem uma variável do tipo true booleana, tá? Então, a gente tem isso aqui, tá? E aí a gente pode, por exemplo, colocar na tela esses valores, né? De novo, aqui, eu posso colocar entre aspas duplas ou aspas simples um texto, tá? Então, eu vou colocar nesse print, né? O nome do funcionário. Né? Aqui eu vou colocar uma vírgula, tá? Que é uma forma que a gente pode formatar isso aqui. Então, o nome do funcionário eu vou colocar aqui a variável nome, tá? Variável nome, tá? Posso continuar minha frase, tá? Percebam que o nome está dentro lá. Então, eu posso continuar minha frase, que tem, aqui eu vou colocar vírgula, tá? N filhos, tá? N filhos, que é o nome da outra variável que a gente tinha, o número de filhos, tá? Aí eu vou continuar a frase, né? Vou colocar um espaço aqui, filhos, vírgula, e recebe, tá? Que eu vou colocar o salário dele, tá? Salário, esse salário aqui, eu vou colocar a variável salário, tá? Salário aqui, tudo bem? Então, aqui a gente tem aqui, a gente dá agora um run, tá? Vamos ver. Tá aqui o nome do funcionário, é José Valdemar, que tem 7 filhos e recebe 650,23, tá? Então, a gente pode usar as variáveis no Python e também conseguir utilizar dentro uma saída usando essas variáveis também. Bom, eu também posso fazer o seguinte, tá? O print também dentro do Python 3, eu posso usar, ao invés de ficar fazendo vírgula, que é talvez a forma mais fácil,
eu posso utilizar a mesma coisa, tá? Mas utilizar o que a gente chama de coringas, tá? Então, primeira coisa, eu vou colocar, né? Então, eu vou colocar o nome do funcionário aqui, recebe salário, tá? Só para facilitar a nossa formatação, Ctrl V. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de nome, eu vou usar um coringa. Esse coringa aqui, como eu vou usar uma string, é porcentagem S, tá? Aqui, como eu estou usando um inteiro, eu vou usar porcentagem D. Perceba que eu estou tirando aqui as aspas aqui, tá tudo virando uma grande string aqui, tá? E aqui eu vou usar uma outra string, tá? Que eu vou usar aqui, só que agora, como a gente está usando um float.f aqui, tá? Então aqui, aí eu sou obrigado a colocar uma vírgula, coloco uma porcentagem e por ordem eu vou colocando quais são os meus coringas. No primeiro a gente utilizou o nome do cara, a variável nome. No segundo a gente utilizou o n filhos, tá? E por último a gente utilizou o salário, tá? Então dou um run aqui. Então aqui dá um run. Isso, tá? Tinha colocado uma vírgula aqui, não é necessário colocar essa vírgula. Percebam aqui que ficou diferente, tá? Aqui ficou 3 zeros aqui, tá? Eu não quero esses 2 zeros, esses 3 zeros. Eu quero somente printar coisas com 2 casas decimais. Isso é possível colocando um ponto 2 aqui, onde a gente formata a nossa saída. Ou seja, depois da vírgula, né, que no caso é um ponto, a gente vai querer somente 2 casas decimais, tá? Então aqui vou pôr para rodar novamente, tá? E aí cai exatamente no que eu quero aqui, tá? A gente também nessa formatação, a gente pode utilizar, se a gente desejar, a gente pode colocar quebras, tá? Quebras de linha, tá? Onde a gente pode, dentro da nossa string aqui, onde a gente está fazendo isso, a gente usa o /n, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui colocar nesse cara, colocar um /n, esse /n não vai ser printado, e aí percebam que quando eu rodar isso aqui, tá? Percebam que depois da vírgula aqui, onde eu coloquei o /n, ele vai pular de linha, tá? Então a gente usa o /n para a gente pular de linha, tá? Então a gente tem também essa opção, tá? Bom, o que mais que a gente pode utilizar aqui, tá? A gente pode fazer várias operações matemáticas, tá? Então a gente pode fazer operações, no Python a gente pode fazer um monte de operações, a gente usa operações matemáticas também dentro dos nossos programas, tá? Então, tanto com o float quanto com as variáveis do tipo inteiro, a gente pode usar, né? A gente pode usar a multiplicação dos dois números, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar agora uma variável x igual a 3, tá? E outra variável y igual a 7, tá? Então a gente pode printar aqui, né? A gente pode fazer um print de dois números, do produto desses dois números. Notem que no Python a gente usa o asterístico, tá? X vezes y, tá? Bom, e aí a gente vai colocar isso aqui, tá? Então vou ter aqui, né? 21, tá? Deixa eu só... Como a gente já colocou aqui, eu vou fazer uma coisa que no Python a gente chama de comentário, tá? Vou comentar esta linha e comentar esta linha também, tá? O comentário, dentro de um programa, ele pode ser, ele ignora essas linhas. Então, tudo que vem depois da nossa hashtag aqui, do nosso jogo da velha, o Python não vai considerar, tá? Isso é muito útil, os comentários são muito, muito úteis nos nossos programas para que a gente, às vezes, coloque instruções para o próprio programador ou para si mesmo, tá? Quando ele for olhar o programa futuramente, tá? Ou mesmo tentar debugar o programa. Então, é muito interessante que vocês criem um hábito de colocar comentários nos seus programas, tá? Então, por exemplo, posso criar um comentário aqui, né? Agora vamos trabalhar com operações matemáticas, tá? E agora voltando à nossa questão, vamos trabalhar com as operações matemáticas, tá? Então eu posso tanto colocar aqui, tá?
Então eu posso colocar, né, o produto dos dois números. E aqui eu vou colocar uma vírgula, que eu estou usando aquela primeira formatação, tá? Então o produto dos dois números é o 21, tá? Posso criar aqui, né, o valor, posso dividir, tá? Então posso dividir, né, o valor do quociente dos dois números. E aí eu posso aqui, né, colocar x dividido por y, tá? Também posso colocar isso, tá? Então quando a gente dá um play nisso aqui, a gente vai ver um valor aqui, x, que é esse valor aqui, né? Que é o 3 dividido pelo 7, tá? Então aqui a gente pode colocar. A gente também pode usar, logicamente que a gente pode usar a soma e a subtração, tá? E a gente também pode usar a nossa a potenciação, tá? Então, por exemplo, posso usar, como eu querer elevar um dos números ao quadrado, tá? Então, o valor da soma dos quadrados dos números então aqui eu vou usar, olha só, eu vou querer o primeiro no meu x ao quadrado. A gente coloca x asterístico 2, tá? Entre eles eu vou querer a soma, tá? E eu vou ter y asterístico 2, tá? Que é simplesmente a soma do quadrado desses dois números, tá? Então aqui, se eu der isso aqui, eu vou ver que a soma do quadrado dos dois números é 58, tá? Então a gente pode fazer esses trabalhos, essa aí, tá? A princípio a gente também pode trabalhar com strings, tá? Também pode fazer uma coisa bem doida, que seria a soma de duas strings. Então, olha só que interessante, tá? Então, por exemplo, aqui podemos somar duas strings, tá? Então, olha só, posso colocar meu print, tá? Então, meu print aqui, tá? Esse print ele vai ficar como, tá? Eu vou fazer, eu vou somar duas strings, olha só. Eu vou somar uma string, que é a string nome, tá? Que a gente já sabe que é José Valdemar, tá? E eu vou colocar uma outra string, olha só, essa string vai colocar entre aspas, vou colocar um espaço, é funcionário da empresa, tá? Ou seja, ele vai somar, o que tem que sair aqui, né? José Valdemar é funcionário da empresa, tá? Então, se eu der aqui, né? Se eu vim aqui e der um run aqui, José Valdemar é funcionário da empresa, tá? Então, isso aqui é bastante útil para a gente, tá? Então, a gente pode utilizar isso aqui, tá? Também, aí, eu não sei muito o que a gente vai usar, né? Eu posso usar, né? A multiplicação. Então, por exemplo, 3 vezes nome, tá? Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente repetir o nome José Valdemar, né? José Valdemar, José Valdemar, José Valdemar, tá? Então, ele vai fazer isso aqui várias vezes, tá? 3 vezes aqui no caso, tá? Então, posso utilizar também essa funcionalidade aqui nesses produtos aqui, tá? Bom, a gente já falou sobre os tipos inteiro, a gente já falou sobre o tipo float, a gente já falou sobre algumas operações matemáticas, tá? Bom, é interessante a gente, por exemplo, falar do que a gente, de como a gente pode, a princípio, colocar o usuário do seu programa, ele pode dar valores ao seu programa, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar mais um comentário aqui, usando o input. Usando o input, tá? Bom, o que é o input, tá? O input é como o nome em inglês diz, é o usuário, é que o usuário vai atribuir algum valor, tá? Então, deixa eu só, primeiro eu vou comentar os valores que estão aqui, tá? Só para a gente o programa não ficar muito poluído, tá? Então, comentando para que o Python depois... Então, vou colocar aqui. Usando o que a gente vai fazer, tá? Bom, percebam que eu vou criar um programa X, olha, vou usar um programa bem parecido com o que a gente fez. X igual a 3,
y igual a y igual a 7, tá? E aqui eu vou colocar um print, tá? A soma dos dois números tá? Aqui eu vou usar, por exemplo, como eu sei que os dois são inteiros, né? Eu vou usar aqui porcentagem D, vou usar aquela formatação que a gente viu usando as nossas, usando os coringas, tá? Então, porcentagem D para dizer que é um inteiro, e aqui eu vou colocar o nosso coringa, que no caso é x. Então, a soma dos dois números é x aqui, e eu vou colocar uma outra variável que eu vou chamar de z, tá? Antes, que é x mais y, tá? Então, eu vou colocar porcentagem z, tá? Que é a nossa variável, tá? Então, no princípio, também não preciso disso aqui, tá? Então, se eu der um run aqui, vou ter que a soma dos dois números é 10, tá? Que é exatamente 3 mais 7, tá? Beleza. Agora, digamos que a gente queira que a pessoa coloque um certo valor, tá? Para isso, a gente vai colocar uma variável, a gente vai colocar um comando chamado input, tá? Então, no x, a gente quer que o usuário atribua valores a x e a y, tá? Então, eu vou usar input, entre aspas, e dentro dessas aspas virá um texto para o que vai interagir com o usuário, tá? Então aqui a gente tem input, tá? Então, como é um texto, a gente sempre coloca entre aspas, tanto faz entre aspas simples ou duplas, tá? Então, digite um número inteiro, tá? Bom, aqui, isso aqui a gente já, ele assume isso aqui, tá? E aqui eu vou colocar também um input, tá? Digite outro número, tá? Agora, digite outro número, tá? Agora a gente vai fazer algumas coisas, tá? Quando o Python recebe alguma coisa do input, tá? Por definição, ele vai assumir sempre que é uma string, tá? E no caso a gente está tratando esse z como sendo uma variável matemática, a soma de dois números, tá? Então a gente não quer a soma de strings como eu mostrei para vocês, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer nesse caso, a gente vai ter que formatar o número, tá? Então, ou no caso formatar a entrada, tá? Então aqui a gente usa um int para a gente formatar a entrada. Então, tudo que estiver dentro do input, olha só, que vai receber do input, vai ser engolido por esse comando int, tá? E vai se tornar um inteiro, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer para o outro cara aqui, tá? Um int aqui e o outro aqui, tá? Aqui eu vou colocar 2 pontos, aqui eu vou colocar 2 pontos, tá? E aqui, só para ficar mais bonitinho para o usuário, eu vou colocar um /n para ele pular de linha. Então vai aparecer essa frase, pular de linha, e nosso usuário vai digitar um número, tá? E olha, aqui eu vou colocar um /n também, tá? Para que aconteça a mesma coisa, tá? E vamos lá. Vamos lá, digite um número inteiro, veja que ele já pulou uma linha. Eu vou colocar 34. Agora digite outro número. Eu vou colocar 23, tá? E espero que a soma dê 57. A soma dos dois números é 57, tá? Então esse é um programa que vai me mostrar a soma de dois números interagindo com o meu usuário, tá? Bom, então a gente pode brincar com essas condições aí, tá? Bom, ficou faltando a gente falar sobre as variáveis do tipo booleana, tá? Que são as variáveis que assumem valores verdadeiro ou falso, tá? Bom, essas variáveis do tipo booleana, tá? Então aqui eu vou colocar aqui, né? Então, deixa eu novamente criar, né? Comentar aqui para não poluir a nossa entrada, tá? Primeira coisa, eu posso testar uma variável, tá? Então, como que a gente testa uma variável, tá? A gente testa uma variável. Então, por exemplo, eu posso testar duas variáveis.
tá? Então, por exemplo, eu tenho x igual a 3, vou usar de novo, né? X igual a 3 e y igual a 7, tá? Como que a gente testa alguma variável? Tá? A gente testa se uma condição é verdadeira ou falsa utilizando se uma condição vai ser verdadeira ou falsa, né? Usando dois sinais de iguais. Tá? Então eu vou colocar print, tá? Print x igual y. Tá? Ou seja, tá? Ele vai me mostrar, vamos dar a saída aqui, realmente é falso. Tá? Por quê? Porque x não é igual a y. Perceba que eu não, ó, diferente de x igual a y, tá? Se eu fizer x igual a y, vai me dar uma coisa diferente aqui, tá? No caso, eu estou mostrando se x é igual a y, se é igual, né? Em termos de comparação, tá? Então, aqui, essa é a primeira coisa que a gente pode usar. A gente pode usar x é diferente, tá? Bom, x é diferente de y... É caso sim, nesse caso vai me dar true, tá? Como que a gente usa o diferente, né? Se a gente não pode colocar uma barrinha no igual, né? Como se fosse em matemática, né? A gente coloca um ponto de exclamação antes, tá? Então, como x é igual a 3 e y é igual a 7, o que a gente vai ter? Nesse caso, que a gente vai ter um resultado true, tá? Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer, quando eu fizer isso, vai me dar true, beleza? Tá? Então a gente pode trabalhar com com o igual ou diferente para testar alguma condição, tá? Quando a gente tem alguma condição. Então x vai ser igual a y ou não, tá? Então, por exemplo, outra que posso colocar, né? Corinthians, tá? Palmeiras. Então, eu vou colocar x é igual a y, tá? Nesse caso, vai me dizer, obviamente, que não, tá? Vai me dizer aqui que não é, tá? Vai me dar false, tá? X é diferente de y, tá? X é diferente de y. Sim. Agora, se, por exemplo, eu altero, olha só, por exemplo, se eu faço uma atribuição, olha que interessante. Aqui eu estou colocando que x é igual a que y é igual a x, tá? Exatamente, ou seja, nesse caso eu estou atribuindo a x, a y, o valor de x, tá? Então aqui, x é igual a Corinthians, y vai receber a variável Corinthians. Agora, quando eu fizer o teste para ver se um é igual a outro, usando os dois sinais de iguais, tá? Eu vou ver que vai me dar true, os dois são iguais, tá? Então eu não estou, mas ainda continuam x igual a Corinthians, y igual a Corinthians, tá? Então a gente pode usar esses testes. Então, tá? Então a gente tem também esse tipo aqui de testes, tá? Então aqui a gente pode usar isso aqui, tá? Fora isso, tá? A gente pode usar, por exemplo, eu posso colocar condição. Vou colocar uma variável condição 1, que eu vou colocar true, tá? True sempre maiúsculo, tá? E uma condição 2, que eu vou colocar igual a false, tá? E aqui, então aqui eu posso fazer o seguinte, tá? Eu tenho duas operações lógicas que vão ser interessantes quando a gente estiver falando de variáveis, de estruturas condicionais, tá? Eu posso falar de uma variável do tipo a gente pode fazer uma operação que a gente chama de AND. Isso quer dizer em inglês e, tá? Ou seja, uma condição e outra tem que ser verdadeira, tá? Para que a gente tenha um verdadeiro, tá? Se qualquer uma delas forem falsas, a gente tem falso, tá? Então eu vou colocar até aqui para a gente poder brincar uma condição 3, tá? Que vai ser 3, tá? Que eu vou atribuir o valor de true, tá? True, sempre maiúsculo, tá? Então vamos lá. Então, condição, tá? Condição 1, que a gente sabe que é true, e AND. O AND a gente coloca com
esse E aqui, né? Esse E e um outro E, né? O ex-comercial aqui, né? E condição, nesse caso eu vou colocar condição 2, tá? Como um deles é falso, esse resultado vai me dar falso, tá? Então aqui, só para a gente não poluir de novo, vou colocar entre as minhas amiguinhas aqui, tá? Então aqui, né? Então aqui eu vou colocar usando end if e or, tá? Que é o próximo que a gente vai ver. Então vou lá dar o meu run aqui, tá? Desculpa, tem que dar uma... Sempre a gente tem que colocar um espaço aqui, tá? Entre um e outro. Novamente, tá? Condição... desculpa, é só um, né? Então aqui... False, desculpa, é só um que a gente tem que usar, tá? No Python. Então a gente está usando aí condição e condição. Vai ser false porque condição 1 é true, condição 2 é false. Perceba que se eu mudar e eu colocar aqui condição 3, tá? E dar um run, tá? Condição 3 é true também, então vai dar true, tá? Agora, o OR, ele já age da seguinte forma. O OR, a gente usa uma barrinha, tá? Uma barrinha, e o OR quer dizer mesmo em inglês, que é ou, tá? Então, quando a gente fala do ou um ou outro tem que ser true para dar true, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui condição U e condição 3, vai me dar true, tá? Usando o OR, tá? Beleza. Se eu colocar aqui, né, condição 2 aqui, também vai me dar true, tá? Porque um é true e o outro é false. Mas pelo menos um deles é true, tá? Ao contrário, se agora, por exemplo, eu crio um condição 4, que é do tipo false, tá? E aqui eu falo condição 4 e condição 2, os dois são false, tá? Então, no mínimo aqui, o que eu vou ter? Vou ter false também. E eu vou ter true, por exemplo, se os dois forem true, né? Por exemplo, colocar 1 e colocar o 3 aqui, né? Aqui, que a gente rodar, vai me dar true também, porque ao menos um deles é true, tá? A gente pode usar também essas operações booleanas, a lógica booleana também, tá? Então essa é uma forma da gente usar as variáveis, tá? Por último, eu queria falar sobre listas, tá? A gente pode falar sobre listas, que é uma das coisas muito, dos tipos que a gente tem, né, de uma estrutura que a gente tem no Python, que ela é extremamente poderosa, tá? Então a gente vai usar aqui, né? Então aqui a gente vai usar para listas, a gente cria realmente lista como se fosse uma lista que a gente faz para ir no mercado, tá? Então eu vou criar uma variável chamada lista, tá? Como que a gente cria uma lista? Sempre colocando entre colchetes aqui, tá? Colchetes não, entre esses dois carinhas aqui, tá? Então eu vou criar, por exemplo, uma lista. Então, por exemplo, vou criar uma lista de arroz, né? Vírgula, feijão, batata, carne, tá? Ovos, legumes, tá? Então a gente tem, isso cria uma lista, não necessariamente a lista pode ter, ela pode ser ter de números, tá? Não necessariamente a nossa lista precisa ser uma lista de strings, tá? Ela pode ter números, pode ter várias coisas, tá? E a gente manipula essas listas, tá? A gente manipula essas listas usando índices numéricos. A lista ela começa numerada do 0 e vai até o número de elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então aqui esse é o elemento 0, esse é o elemento 1, esse é o elemento 2, esse é o elemento 3, esse é o elemento 4, o elemento 5. No entanto, a nossa lista tem como comprimento, aí a gente usa o comando len, tá? Que a gente vai dar o tamanho. Como esse cara aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, tá? Então a gente tem que o len dela é 6, tá? Como que eu acesso elementos da minha lista, tá?
Ou eu posso acessar por índices numéricos, então, por exemplo, lista, e aí a gente coloca de novo dentro desse cara aqui. Vejam que bem colado aquele, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar print, tá? Lista, tá? Lista. E aqui eu vou colocar, por exemplo, qual que é o elemento 1 dessa lista, tá? A gente viu que o elemento 0 é arroz e o elemento 1 é feijão, tá? Então a gente vai ver aqui que esse cara vai me dar feijão, tá? Professor, mas eu não sei, né? Eu não sei qual que é o último elemento. Se eu quiser acessar o último elemento da lista, sem necessariamente saber o comprimento da lista, a gente pode fazer essa mesma coisa utilizando, ao invés de 1, usar -1. Olha que interessante, tá? Então eu espero que quando eu rodar isso me dê legumes, tá? Que é o último. Tá? E eu posso acessar usando menos os elementos de trás para frente aqui, tá? Por exemplo, -2 vai me dar quem, né? Então, no -2 vai me dar ovos, tá? E por aí vai, tá? Então, a gente pode colocar isso aqui, tá? Então, aqui a gente pode, né? Então, dá um run aqui. Então, aqui, esta é a lista, tá? Então, como que eu posso... Mas, professor, eu tenho uma lista e eu quero agora... Eu posso pegar um pedaço da lista, né? Antes de a gente falar nisso, né? Eu posso pegar, por exemplo, eu quero pegar os elementos de 1 até 3 dessa lista. A gente usa esse carinha de 1 até 3, tá? Então, se a gente dá o run, e essa lista vai ter, né? Feijão, batata e carne, tá? Então, ela vai ter... Opa, perdão, só feijão e batata, né? Porque o carne é o elemento 0, 1, 2 aqui, menos o elemento 3, tá? Daí eu posso, nessa mesma nomenclatura, eu posso selecionar toda a lista usando isso aqui, tá? Toda a lista usando isso aqui. Então aqui eu tenho arroz, feijão, usando toda a lista, simplesmente ignorando quem é esse cara. Posso pegar, né, elemento 3, né? Posso também fazer isso. Pegando do elemento 0 até o elemento 2, tá? Então 0, 1, 2, tá? Eu vou ter aqui para minha lista, tá? E como também eu posso, isso aqui eu posso também, né, usar também a lista para mostrar de forma literal, lidar ela como um objeto somente, tá? A gente tem lista aqui, tá? E aí a gente pode, olha que interessante, também trabalhar com a lista colocando elementos, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar lista.append, tá? Append, e aí eu coloco mais um elemento da lista, é colocar lá no finalzinho. Tá? Então eu tenho arroz, feijão, batata, carne, ovos e legumes e eu quero colocar, por exemplo, brócolis, tá? Append, perdão aqui, append, e aí eu dou um run, tá? Então a lista aqui, né? Agora a minha lista, se eu for printar a minha lista, tá? Se eu for printar a minha lista, o último elemento, vejam que a lista aqui agora tem um brócolis aqui no final, tá? Então a gente pode usar esse operador para colocar elementos na nossa lista, tá? A gente pode utilizar essa coisa para colocar elementos na lista, tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, né? Eu posso criar um programa, né? Digite, então por exemplo, né? Posso colocar, né, uma variável, então vou colocar uma variável, né, item, tá? Onde eu vou colocar um input, tá? Como aqui eu vou ter somente elementos que são strings, tá? Eu não preciso fazer nenhuma formatação, tá? Então aqui eu vou colocar o input, digite mais um elemento para nossa lista, tá? Colocar o /n para pular aqui, né? Tá? Então aqui de novo vou fazer a nossa formatação aqui pra gente. Então aqui item, agora eu vou colocar um append desse item, tá? Então lista.append, tá? O elemento item, tá? E aí eu vou pedir para ele printar a nossa lista, print lista, tá? Print lista. Então aqui a gente vai rodar, tá? Lista.append, tá? Beleza. O item que vai receber aqui. Então digite mais um elemento para a nossa lista, tá? Eu vou colocar aqui
eu vou colocar aqui pão. Vejam que eu tenho o que, né? Arroz, feijão, batata, carne, ovos, legumes, tá? E pão.